Olá, então eu vou estar fazendo a demonstração aqui em relação ao Google Analytics, que é onde vocês vão conseguir ter algumas informações do site, quem está acessando, de onde está acessando. Eu vou explicar assim basicamente o básico, porque aqui tem diversas opções de métricas para a gente estar conseguindo verificar aí como está sendo o comportamento do site, como as pessoas estão encontrando vocês na internet. Então eu já permiti acesso a vocês a essa plataforma. Obrigatoriamente vocês precisam ter uma conta Gmail, então eu dei acesso à conta Gmail da advocacia, tá bom? Então vocês receberam um e-mail similar não, né? Idêntico a esse daqui, tá bom? Então é só vocês clicarem aqui em Google Analytics ou ir no próprio Google lá, no navegador e digitar Google Analytics. Vocês vão cair no site após vocês fazerem o login. Vocês vão aparecer uma tela igual essa, bem similar a essa daqui, tá? Possa ser que o de vocês caia nessa daqui, ó, Holanda e Calado UA, tá? Caso vocês queiram alterar, é só vocês virem aqui, ó, vai ter aqui, ó, todas as contas, tá bom? Daí vocês clicando, no caso é porque aqui eu tenho contas de outros clientes, né? Mas o de vocês vai estar aqui, ó, Holanda e Calado. Talvez vocês caíram nesse modelo de layout aqui, ó. Só que esse daqui é um mecanismo que ele vai entrar em desuso do Google, tá? No início de julho agora ele vai ser desativado. Então o que vai estar funcionando é o GA4. Então caso vocês caiam nesse daqui, é só vir aqui, ó, clicar aqui, ó, Holanda e Calado e vir nesse daqui, tá? Por quê? Esse novo mecanismo aqui, a gente consegue ter mais métricas, consegue ter uma personalização, entender melhor os dados. Então, por exemplo, aqui nesse modelo aqui, ele é meio que travado, meio que chapado as informações. Já nesse G4 aqui, a gente consegue modificar, obter dados melhores, entender melhor o comportamento, tá bom? Então, eu já vou ensinar direto nesse daqui. Possa ser que o de vocês, essa barra aqui, ela esteja diferente, tá bom? Caso ela esteja diferente, só vocês passarem um mouse aqui em cima, ó. E aqui, ó, vocês vão ver que vocês vão conseguir clicar e conseguir ter diversos dados. Por isso que eu falei que esse modelo novo aqui, ele é mais dinâmico. Então, por exemplo, eu gosto de deixar aqui, ó, usuários, novos usuários, sessões e tempo médio de engajamento, tá ok? O que seria usuários? Usuários, só outra coisa. Aqui embaixo a gente tem, ó, os últimos 7 dias. Então, por exemplo, eu quero analisar aqui os últimos 28 dias. Eu quero analisar aqui os últimos 90 dias. Então, ele vai trazer toda essa métrica. Então, por exemplo, a gente fez a configuração aqui para vocês, ó, no dia 4 de... Não, dia 4 de junho, eu falo, no dia 5 de março, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, os últimos 7 dias aqui, ó. Mesmo. Então, aqui nós temos, ó, usuários. O que seriam usuários? Usuários seriam pessoas que acessaram o site de vocês. São pessoas únicas, tá bom? Então, o Google ele consegue identificar o que são pessoas únicas, tá? Aqui nós temos novos usuários. Então, quer dizer que nos últimos 7 dias, o site de vocês teve 14 pessoas que acessaram. Dessas 14, 11 pessoas foram pessoas novas. Ou seja, teve gente que voltou mais de uma vez, tá? E aqui a gente tem as sessões. O que são as sessões? São vezes que as pessoas acessaram o site. Então, por exemplo, aqui a gente tem 14, né, usuários. Desses 14, 11 são novos, né? Então, teve gente aqui, 3 pessoas que acessaram semana passada, já acessaram o site e voltaram, tá? Então, essas sessões, elas representam, por exemplo, dessas 14 pessoas, teve gente que acessou o site 2 vezes, teve gente que acessou o site 3, pode ter gente que acessou o site 4 vezes, como teve gente que acessou só uma vez, tá bom? Então, a gente sabe aqui que teve gente que acessou uma única vez, porque senão aqui teria que ser 28. Se as pessoas voltaram mais de uma vez, todas voltaram mais de uma vez, teria que ser o dobro desse daqui, tá bom? Então, a gente consegue ter essa média aqui. E o tempo médio de engajamento é quantos minutos, quantos segundos essas pessoas ficaram no site de vocês. Então, por exemplo, a pessoa ficou 5 minutos, a pessoa ficou 3 minutos, a pessoa ficou 30 segundos. Então, é feita uma média de todas essas pessoas, tá bom? Igual eu falei, aqui vocês conseguem estar modificando, por exemplo, as visualizações. Então, deixa eu ver quantas visualizações teve. Então, aqui, esses dados, eles são completamente dinâmicos. Conforme vocês vão mudando aqui, eu particularmente gosto de deixar em usuários, novos, sessões e tempo médio de engajamento, ok? Aqui nessa lateral a gente tem
os acessos nos últimos 30 minutos. Então, por exemplo, ó, há 25 minutos atrás teve pessoas que acessou o site, tá bom? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, a gente possa deduzir aqui que a pessoa ficou 25, a pessoa ficou basicamente aqui, ó, 3 minutos no site, tá bom? Você ficou 3 minutos no site ali e saiu, tá ok? A gente consegue ter aqui mais relatórios, tá? Aqui também a gente tem, eu vou ir aqui, mas depois eu vou voltar para cá, tá? Nessa página principal, igual eu falei, a gente vai explicar o básico aqui, mas aqui tem diversas opções de dados, tá ok? Para vocês estarem verificando, tá bom? Aqui tem diversas. Aqui, ó, ele vai te dar muitas outras opções, aqui também, dados demográficos, e tudo, tá? Mas eu vou voltar aqui na página inicial, tá bom? Então, mais aqui para baixo, nós temos aqui, ó, usuários, tá, por país. Então, por exemplo, ó, nos últimos 7 dias, né, todos os usuários foram do Brasil. Mas, por exemplo, se a gente vem aqui, ó, 28 dias, a gente já viu que vocês tiveram acesso, ó, do Reino Unido, tá? Da França aqui, ó, e dos Estados Unidos está zerado. Por quê? Se a gente vem aqui, ó, porque vocês tiveram acesso lá no início, provavelmente, ó. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui nos últimos 90 dias, a gente já viu que vocês tiveram acesso, ó, de alguém lá da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, a gente consegue ter essas métricas, tá bom? Eu vou clicar aqui já para mostrar, mas depois eu explico esses aqui, ó. Se a gente vem aqui em países, essas opções aqui embaixo, elas vão trazer dados mais demográficos daquela seção, mais dinâmicos daquela seção. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está aqui, ó, no caso, nos últimos 28 dias, tá bom? Se a gente clicar aqui, ó, país, a gente pode trocar para cidade. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, ó, que vocês tiveram acesso de Paraná, Ariquemes, Fortaleza, Goiânia, Barra da Garça, desses locais. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse daqui, ó, que não foi possível identificar. Esse não foi possível identificar são pessoas que acessam ou de uma guia anônima, ou usam um VPN para poder esconder localização, alguma coisa assim, tá? Então, a gente consegue ter essas informações aqui. E aqui a gente ainda tem algumas outras coisas que vocês podem ir clicando e estar visualizando. Normalmente, o que vocês vão visualizar, basicamente, ter de interesse de vocês, basicamente, são essas daqui, tá bom? Vou voltar aqui na página inicial, que aqui a gente consegue ter alguns dados também legais. Então, aqui a gente tem, ó, as visualizações de páginas, tá bom? Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó, que nos últimos 7 dias, a página principal foi mais visualizada. Então, a gente tem aqui a área de atuação, quem somos, página de contato. Se a gente clicar aqui, ó, ver páginas e telas, a gente já vai entrar naquele que eu falei que a gente consegue ter mais informações, gráficos para ficar mais fácil, ali talvez o entendimento, questões de visualizações por usuário. Então, por exemplo, ó, aqui ele já fala, ó, que teve uma média de 2 visualizações e meia por usuário, tá bom? Aqui é o dado dos últimos 28 dias, tá? Caso vocês queiram trocar, é só estar, por exemplo, clicando aqui, que daí ele vai fazendo essas dinâmicas de dados, tá bom? Vou deixar aqui nos últimos 28 mesmo. Então aqui a gente consegue ter essas informações, aqui ele já traz aqui nos relatórios, tá bom? Igual eu falei, aqui algumas informações mais, vamos dizer assim, reduzidas, tá? Que daí depois, vocês clicando aqui, ele vai abrir configurações mais amplas, tá ok? Então aqui a gente consegue ter todas essas informações. Aqui nós temos as questões de pesquisa, tá? Que a gente tem, ó, pesquisas orgânicas e links diretos. O que isso significa? O que significa que as pessoas encontraram vocês, pesquisa orgânica, pessoas que foram lá no Google e digitaram alguma palavra, possam até que elas digitaram o nome de vocês no Google, tá? Holanda e Calado. Mas elas encontraram vocês através de pesquisas, tá? Não foi de link direto. O que seria o link direto? Por exemplo, link direto é eu vir aqui, ó, e digitar Holanda e Calado e acessar o site direto pelo link, tá? Então, esse direct aqui são links diretos. Aqui, por exemplo, tem algumas outras opções que a gente consegue estar verificando. Eu vou colocar aqui para os últimos 28 dias, para ver se vai ter alguma informação diferente, tá? Ó, vamos clicar aqui, ó, canais. Aqui não vai ter. Ó, por exemplo, aqui, ó, no grupo de canais a gente já vê, ó, que tem, ó,
O orgânico social, aqui, aquela questão, vai estar lá que foi antes dos últimos 28 dias. Então a gente vê ó, os links diretos, os links orgânicos, social e esse outro aqui que não foi possível ser identificado pela plataforma, tá bom? Então aqui a gente tem meios de adesões, referencial, aqui as sessões de engajamentos e demais outros, tá? Clicando aqui nessa lateral, ele já vai trazer outras informações, tá? Contagem de eventos, a questão aqui dos novos usuários, tá bom? Que ele está setado como novos usuários. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, origem. Então, ó, links diretos do Google, do Bing. Esse Bing aqui, ele é o navegador padrão do Windows, tá? Então, vamos clicar aqui, vamos ver nos últimos 28 dias. Então, aqui a gente já viu ó, do Facebook, e aqui vocês vão ter diversos outros mecanismos, tá bom? Aqui as atividades dos usuários, tá bom? Ao longo do tempo. E basicamente são essas, tá? Só lembrando que aqui tem diversas outras configurações aqui que dá para estar verificando, mas o que vocês vão ter mais acesso seriam aquela questão ali que eu mostrei na página inicial para vocês, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida, qualquer coisa, só tá mandando mensagem que aí a gente tenta trocar uma ideia, explicar um pouco melhor. Aqui em tecnologia, possivelmente, vai ser alguma coisa relacionada ao tipo, aqui ó, por exemplo, em tecnologia, a gente consegue ver, ó, vocês têm mais acesso por mobile, que é por smartphone. 52% do acesso de vocês são por smartphone, tá ok? Aqui ó, a gente consegue ver, ó, o pessoal que acessa mais a questão do Google Chrome. Depois vem o navegador Opera, o navegador Edge. Esse daqui seria o Bing ali, né? Da Microsoft. Aí o Safari, a Samsung aqui. Então vocês tiveram acesso basicamente de diversas formas, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui mais interessante. Aqui, ó, por exemplo, ó, é o Windows. Então aqui o Windows é computador, tá? O Android aqui já seria o pessoal do smartphone. O iOS aqui, ele pode pegar tanto o pessoal do smartphone quanto o pessoal que tem um computador da Apple, tá? Então, esse daqui ele pode cair. Aqui a gente tem questões de resoluções de tela, o tamanho das telas que o pessoal acessaram, seriam os formatos dos computadores. Tá? Então tem diversos mecanismos aqui para vocês estarem conseguindo estar visualizando essas informações, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande, tá? Basicamente são essas aqui, caso vocês tenham algum ponto específico. Esse do tempo real aqui, ele é bacana, porque aqui vocês conseguem ter alguma informação relacionada de onde as pessoas elas estão acessando, tá bom? Então, conforme vocês for terem muito acesso em tempo real aqui, vocês conseguem ter esses dados. Só que daqui, por exemplo, é dos últimos 30 minutos, tá? Então, por exemplo, aqui, possivelmente aquela pessoa que estava mostrando lá pra gente, ó, 30 minutos, era alguém lá de Brasília, tá? Que estava visualizando, tá ok? E era do mobile, era do smartphone. Então, aqui vocês conseguem ter essas métricas, ó. Fechou os 30 minutos, ele já sumiu daqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, só tá mandando aí pra gente. E daí, só lembrando que essas métricas aqui, quando vocês quiserem fazer aquele serviço de divulgação, de impulsionamento, né, do tráfego pago, daí todo final de mês, normalmente a gente grava um vídeo, faz um relatório de todos esses dados, tá ok?